Olá, vamos fazer a correção do PET 3, semana 2, do conteúdo de Geografia. Leia o texto abaixo. Então, vocês deverão ler o texto abaixo com muita atenção, certo? A população indígena é muito diversa. Alguns grupos vivem nos centros urbanos, inclusive aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas. Há ainda os que mantêm nenhum contato com as pessoas fora das aldeias. Segundo os dados publicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1.000 novos povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas, cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas, especialmente na Amazônia, e na região centro-oeste, com 19% das terras. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há presença de populações indígenas. Também foram registradas 274 línguas indígenas no país. Vale dizer ainda que 17,5% da população indígena não fala o português. Alguém quiser saber mais alguma novidade, está no portal UOL, certo? Então vamos para a primeira questão. De acordo com o texto, 17,5% da população indígena não fala o português. Considerando o total de indígenas identificados pelo censo, 817 mil, quantos indígenas representam aproximadamente a porcentagem dos que não falam o português? Então, nós precisamos descobrir quanto é 17,5% de 817 mil. Para isso, precisamos fazer uma operação. 817 mil dividido por 100, porque 100% é o total. Então, nós vamos achar quanto é 1%. Podemos cortar os dois zeros. Vamos dividir 8 por 1, né? Descemos o 1. 1 por 1, 1 vezes 1. Dá 0, descemos o 7, 7 dividido por 1, 7 vezes 1, 7, o 0 podemos colocar aqui. Então, achamos quanto é 1% de 817 mil. Vamos pegar 8.170 e vamos multiplicar por 17,5 para acharmos quanto é 17,5%. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 5 vezes 8, 40. Vou multiplicar a dezena. Começo na dezena. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, vão 1. 7 vezes 8, 56, mais 1, 57. Vou multiplicar a centena, então eu começo na centena, unidade, dezena, centena. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. 0, 5 mais 0, 5, 8 mais 9, 17, vai 1, 7 mais 1, 8 mais 1, 9, 4 mais 7, 11 mais 1, 12, vai 1. 5 mais 1, 6 mais 8, 14. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. 142.975, certo? Então, o que nós temos aqui, o valor aproximado, 145 mil, porque a nossa operação, o resultado foi 142 mil.
Então, vamos lá. Então, aproximadamente 145 mil. Responda as questões abaixo. De acordo com o texto, quantos indígenas habitavam o Brasil no início da colonização portuguesa em 1500? Ora, a gente viu no texto, ó, em 1500, aproximadamente. Então, aproximadamente 3 milhões de indígenas. Questão letra B. Entre as causas da diminuição da população indígena estão as doenças trazidas pelos colonizadores portugueses. De acordo com o texto, 80 populações indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Que tal conversar com as pessoas da sua casa e pesquisar na internet, ou em livros, sobre a causa da diminuição dessa população tão importante para a nossa história? Registre suas considerações e descobertas. Bom, pessoal, é uma resposta individual, né? Você vai pesquisar, mas vamos lá algumas dicas. Então, eu pesquisei e aí eu encontrei o avanço da fronteira agrícola para o interior de São Paulo, Paraná e região Centro-Oeste. Também teve a corrida da borracha, que foi na época em que os seringueiros começaram a extrair a borracha das árvores na Amazônia. E a migração da população para o interior. Ou seja, quanto mais os ditos homens brancos chegavam perto dos índios, mais espaço eles perdiam, certo? O mapa abaixo, se alguém encontrou outra resposta, podem colocar, tá bom? Sem problema. O mapa abaixo apresenta todos os estados que compõem o território brasileiro. De acordo com o texto que você leu, a maior população indígena concentra-se na região norte e a segunda maior na região centro-oeste. Colora de verde os estados da região norte e de amarelo os estados da região centro-oeste. Nós temos a tabelinha aqui atrás com os estados, a região norte e região centro-oeste. Então, vamos lá. A região norte, nós temos o Acre, Amazônia, o Rondônia, Roraima, Pará. Cuidado para não atingir outros estados. O Amapá e o Tocantins, que fica aqui. Essa é a região norte. E nós temos a região centro-oeste, de amarelo, que é Mato Grosso do Sul, Goiás com o Distrito Federal. Estes são os estados da região centro-oeste, região norte. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima correção. Beijos, fiquem com Deus.